Olá pessoal, sou Ramiro do @portaldoperegrino.br. Hoje vou falar com vocês sobre a influência do ambiente que a gente vive. Nossa casa, nosso apartamento, tem as diferenças muitas vezes entre a casa e o apartamento. As vibrações, as influências são diferentes. No prédio a gente tem mais pessoas, mas eu vou falar também do nosso trabalho, do clube, o local que a gente frequenta. Para isso eu fiz um roteiro aqui e eu vou seguir esse roteiro, tudo bem, pessoal? Então vamos lá, olha. A primeira, o exemplo que eu vou dar é sobre a casa, né? A vibração que a gente leva para nossa casa muitas vezes é nossa mesmo. Aliás, sempre é a nossa. Eu vou dar um exemplo para vocês porque fica mais fácil da gente entender. Eu viajei com a minha esposa e a gente foi para um lugar serrano, uma cidade de serra. E lá tem mais vegetação. Quando a gente chegou no hotel, eu entrei no hotel e tinha uma vibração, era diferente, era melhor. Eu conseguia ver as cores do quarto, elas eram cores mais vivas, azul, verde, tudo bem. Eu olhei, já dei uma olhada rápida e a gente tinha que almoçar. Então, quando a gente saiu para almoçar, e a gente tinha um shopping lá perto. E a gente fez a nossa refeição, a gente andou ali pela cidade e depois voltamos no final da tarde. Quando eu cheguei no quarto, já não estava a mesma coisa. Mas o ambiente mudou ou fui eu que mudei? Na verdade, eu trouxe aquela vibração daquelas pessoas. Muitas vezes a gente é como uma esponja. A gente vai absorvendo certos tipos de energias. É uma correlação de forças também. Você pode ter amuleto, você pode ter oração, proteção, mas se você for num ambiente muito pesado, não adianta muita coisa. Você imagine a pessoa vai num ambiente que tem muita violência, um ambiente que as vibrações são baixas. A gente pode dar exemplos, motéis, pode dar exemplo nessas grandes, nos transportes públicos. As pessoas elas estão pensando ali com vários problemas, muitas às vezes insatisfeitas, com raiva. E ali você está no meio, você pode estar em oração em dia, com seu amuleto, mas a correlação de força é muito diferente. Agora, se você está num templo, se você está numa região serrana, se você está nas montanhas, são regiões onde a natureza, você olha para o lado e tem mais natureza, é muito melhor. Então, como eu estava falando, a diferença dos apartamentos para as casas são diferentes. No apartamento você tem vizinho em cima, você tem vizinho embaixo, às vezes do lado, muito concentrado, né? Eu moro em apartamento e eu sei como é que é isso. A pessoa que mora em cima de você ou embaixo, às vezes ela não está vibrando muito bem. Ela pode às vezes estar doente, ela está desanimada, com depressão, com raiva, com ódio. Então isso influencia muito. Eu vou dar um exemplo para vocês verem como as coisas acontecem. Isso é a minha experiência que eu sempre falo para vocês terem as suas próprias experiências. E a gente vai compartilhando as experiências para aprender. O meu prédio, de um tempo, de uns anos para cá, eu sinto que a vibração do prédio, ela diminuiu. Vieram novos moradores e não digo nem vizinho próximo não, mas teve uma mudança de frequência. As vibrações elas ficaram muito mais pesadas. A gente teve a pandemia, as pessoas compraram muitos animais, né? Geralmente é cachorro, e esses cachorros, até os cachorros ficaram mais agitados, os que já tinham aqui, que era normal o cachorro latir e tudo, mas hoje a gente sente que é 11 horas da noite, é meia-noite, 6 horas da manhã, parece que tudo ficou mais agitado. Eu vendo isso, eu sugeri ao síndico colocar uns avisos no prédio. A gente participa de reuniões, a gente tenta dar sugestões que vão ajudar. E, infelizmente,
Ele não quis fazer isso, mas tudo bem, mas ele mandou um recado para as pessoas não jogarem lixo, porque às vezes as pessoas jogam lixo pela janela, jogam cabelo de ralo. Eu sinto que a situação ela sai um pouco de controle. Então, participei da reunião, expliquei para o síndico, falei, teve um comunicado, algumas pessoas elas ficaram irritadas, porque elas se sentem afligidas porque alguém está lhe dando boas maneiras, né? Boa convivência, vamos falar assim. O que isso influencia nos locais? É um prédio. Mas a casa, a comunidade que você vive, você está sob a influência ali. Ninguém fica igual uma ilha. Então, isso, gente, é de diversos níveis. A gente tem no prédio pessoas que são advogadas, médicos, temos pessoas que têm funções mais básicas, mas não é questão de nível, não, é questão da pessoa mesmo. A gente tem que respeitar todas elas, que elas têm as suas experiências, elas têm o seu tempo. Então, eu comecei a orar pelo prédio. Eu sempre oro no meu trabalho, oro em casa, orar pelo prédio. Então, o meu anjo da guarda, quando eu comecei a orar, eu senti uma energia, uma vibração chegando à minha pessoa que estava me incomodando bastante. Eu sei que é isso. Se a gente observar, tem pessoas que sentem uma coceira no ouvido, um barulhinho no ouvido, ela já fala, isso daqui tem algum problema, pode ter algum obsessor, pode ter alguma energia direcionada a você. E aí eu falei, aí eu estou orando, né? Eu já tinha visto alguns espíritos nos corredores, eles ficam às vezes como essas pessoas moradores de rua nos corredores. E aí eu falei assim, eu comecei a orar todos os dias. E o meu anjo da guarda apareceu para mim, só que ele apareceu de uma forma diferente. Ele apareceu com aquele peitoril de soldados romanos. Eu falei assim, nunca tinha visto ele dessa forma. E aí eu falei assim, você está orando, você está indo contra um lado que não quer a melhoria das pessoas. E eu compreendi que o próprio síndico, ele não estava querendo ou não estava aceitando essa sugestão. A gente respeita as regras do prédio, mas eu vi que tinha alguma coisa errada. E eu falei assim, poxa, por que será que ele não está querendo? Por quê? Depois eu fui descobrindo, as pessoas muitas vezes elas não querem se indispor, mas você pode fazer isso com muita cortesia e gentileza. Coisas que muitas vezes quem tem filho sabe, né? Às vezes você fala uma coisa, eles não compreendem, você vai falando e depois de um tempo ele fala assim, o pai tinha razão. Não quer dizer que os pais sempre estão com a razão, mas tem uma frase que eu escutei que é o seguinte, a pessoa vira, quando é criança, fala assim, meu pai é um herói. Aí a pessoa vai crescendo, aí diz, o meu pai não sabe de nada, ele acha que sabe de tudo. E quando o próprio filho vai ficando mais velho, fala assim, o velho tinha razão. Então é engraçado isso. Muitas vezes a gente acha que quem instrui a gente, independente de pai, pode ser um professor, pode ser uma professora, um irmão. Quando vai explicar muitas vezes, às vezes o ser humano, ele cria uma barreira. Fala, não, isso aí está errado. Está errado, eu não vou seguir isso, eu quero ter minha liberdade. Então é importante a gente escutar até os nossos inimigos, porque às vezes as pessoas que acham que são nossos inimigos, elas falam determinadas coisas que a gente fala, vou pensar um pouco sobre isso, né? Então, o que eu reparo? Que muitas vezes a gente traz essas dores, a gente traz nossas angústias, a gente tem um dia ruim e aí muitas vezes a gente traz essa energia para casa. Eu já expliquei em um vídeo que eu cheguei uma vez em casa, eu trabalhava na Barra da Tijuca, que é aqui do Rio de Janeiro, sabe onde é que é, e eu chegava meia-noite e pouco em casa. E tinha uma pessoa no meu trabalho que ela trazia um sentimento de raiva em mim. Então eu fui pesquisando por que esse sentimento de raiva.
E eu cheguei em casa e falei, pô, essa pessoa hoje foi bem brava mesmo, né? Me perturbou bastante. E quando eu olhei pro o meu braço estava cheio de fuligem, eu tomei um susto. Então e aí é pra gente ver o que a gente atrai. A gente, nesses sentimentos que a gente vai tendo, isso é normal, às vezes a gente está chateado, com raiva, muito triste. Se a gente estiver se sentindo muito triste, busque ajuda. A vida não é o que aparenta na televisão. A vida é muito melhor do que eles aparentam na televisão. Tem muitas pessoas boas no mundo. Mas voltando ao assunto, o que aconteceu? Foi uma lição para mim. Você está se prejudicando. Você está se prejudicando. Tenha paciência. E é sempre a gente, né, para ter paciência, a gente tem que passar por algumas situações para a gente passar do suportar a pessoa para a tolerância, depois a compreensão. Esses são vários estágios na nossa vida. É muito interessante isso. Então mostrou ali que aquelas fuligens ali estavam me fazendo mal e pode me trazer a um processo obsessivo. Os espíritos eles têm essa vantagem, né, muitas vezes sobre a gente, de olhar além do que a gente pode olhar. Então eu me recuperei, né? Passei a vibrar, falei, não, Deus abençoe essa pessoa. Eu não vou fazer, não vou ficar pensando isso. Porque a gente, quando vai dentro da espiritualidade, e com o tempo, o nosso pensamento é muito mais forte do que uma pessoa comum. Não quer dizer que a gente é melhor, mas a gente tem que cuidar muito do nosso pensamento. Senão você pode jogar uma magia obscura em cima de uma pessoa, inclusive às vezes ao filho. A gente está nervoso e quantos pais, mães, cuidadores soltam praga. Para você se recuperar, às vezes você não tem maturidade, o filho é pequeno, ele não tem, então tome muito cuidado com as palavras. Isso tudo tem a ver com a nossa vibração, o que a gente está vibrando, o que o nosso coração, o que nossa mente está vibrando o dia inteiro. Não quer dizer que você nunca vai ter problema. Os problemas se apresentam para a gente e a gente vai resolvendo. É assim a vida. É assim a maturidade que a gente vai ganhando, assim é a sabedoria que a gente vai ganhando, que a gente vai compartilhando como a gente resolveu diversos casos. Então eu orei pelo prédio, comecei a orar, sabia que poderia incomodar muitos seres, não foi fácil, e também fui tentando ter uma compreensão melhor porque as pessoas estavam fazendo aquilo. Então no mundo é assim, tem muitas pessoas que querem a melhoria do mundo e elas são perseguidas. A gente sabe que o Mestre Jesus, pela história, ele foi crucificado, uns acreditam ou não, mas todos os seres, todos os grandes mestres, muitas vezes eles se isolam um pouco para evitar essa aglomeração, essas energias também. Jesus não foi tentado no deserto, então ele também é um ser bem superior, acredito que ninguém discorde disso, e ele também foi tentado. Imagine a gente como não é, mas a gente vai vencendo, a gente fica muito feliz com as nossas vitórias. Então, a nossa casa, a gente chega com essa vibração. Quando a pessoa fala, esquece os problemas lá fora e entre na sua casa. É difícil esquecer. Então, por isso que a prática da oração, a prática da meditação. Eu já deixei um exercício aqui que eu acordo todo dia de manhã, tomo meu banho, faço a limpeza, né, passando as minhas mãos no corpo, aqui, no alto da cabeça, imaginando que aquela energia densa está saindo. Porque de noite a gente também sofre muita influência. E você faz uma meditação 5 minutos, bota no alarme, 5 minutos você vai respirando profundamente, expirando o ar. Você vai fazendo isso e vai ver que tem uma mudança. Enfim, você que vai fazer a vibração da sua casa. Eu estou estudando agora radiestesia, eu já fiz alguns cursos e estou estudando como tem locais que são afetados até porque se eles estiverem acima de um lençol freático, eles podem influenciar de uma forma negativa com a gente. Então eu estou estudando isso, geobiologia, então eu estou aprendendo muita coisa. Os próprios minerais, eles emitem vibrações benéficas para a gente. Mas tem locais, fazendas, existe um trabalho na radiestesia que você chama
o radiestesista ele vai arrumando a vibração do local. Isso é muito interessante, eu estou adorando esse curso, eu recomendo a vocês. Então, na sua própria casa, eu aqui na minha casa, eu faço uma defumação. Então, eu utilizo as ervas, eu faço a queima dessas ervas, eu tomo muito cuidado, porque você coloca álcool para aquecer o carvão e eu vou colocando. Mas nas lojas aqui no Rio tem o Palácio das Velas. Eu não estou ganhando nenhum dinheiro não, tá, pessoal? Mas ali tem bastante produtos, casa de produtos religiosos. Então eu compro esse daqui, eu compro do sândalo. Então esses são tabletinhos, eu vou queimando, aqui essa fumaça, não sei se está aparecendo no vídeo, ele vai fazendo a queima desses elementos, vegetais, e eles vão soltando esses elementos, esses elementais que compõem esse defumador. A gente tem incenso. Comigo, gente, eu vou ser sincero, não funciona muito o incenso, não. Quando eu me sinto muito pesado, a gente sente que a pessoa fala, pô, você está carregado. E você sente que está assim, ninguém precisa te falar não. Você fala, olha, hoje não fala comigo de uma forma que eu vou ficar muito irritado. Você pensando, né, hoje eu não estou bem. Então, quando eu me sinto que eu não estou bem, muitas vezes eu vou tentar explicar, mas eu tenho que falar determinadas palavras, que senão o YouTube pode me bloquear, né? Tem um bloqueio. Que às vezes tem dias eu tô bem, mas eu saio na rua, parece que eu sou um soldado, tô com a roupa de um soldado da Segunda Guerra Mundial, o lado inimigo, né? O lado não dos aliados. E me parece que eu até brinco, eu falo com a minha esposa, eu falo, olha, parece que hoje eu tô com uma roupa, né, daqueles soldados, né? Aqueles soldados alemães, né? Porque são certas coisas que vão acontecendo comigo que eu fico assim, pessoas que vêm desconhecidas, vêm querer tirar satisfação comigo, eu já sinto. Então isso você tem que ficar muito cauteloso e você é aprovado várias vezes. E teve uma vez, eu vou dar um exemplo, eu saí, estava no metrô e uma pessoa veio andando, aqueles metrôs aqui no Rio tem um metrô, quem sabe, tem aquele trem que não tem portas entre eles, os três, e a pessoa veio, eu estava num canto e a pessoa veio me provocar, do nada, mas eu já sei que a pessoa não estava sozinha. Mas isso não precisa saber, olhar, ver espírito para a gente saber isso. A gente já olha para a pessoa, o rosto da pessoa estava diferente e eu conversei com ela, eu soube lidar com a situação. Eu até brinquei, falei com o meu anjo da guarda, poxa, olha que eu sempre estou com a oração em dia, né? A gente tem que sair de casa hoje checado, né? Oração em dia, banho tomado, roupa passada e tomou as vitaminas, quem toma, né? Se cuidou e preparado também. Se preparado. Ele falou assim, eu sabia que você ia passar, mas você não sabia como você ia reagir. Eu falei, tá bom. Muito bom, não é agradável, gente, mas a gente só sabe muitas situações que a gente fala que os outros estão passando e você fala, pô, que essa pessoa faz isso, eu nunca faria isso. Isso é bem perigoso, porque a gente nunca passou pelaquela situação, a gente não sabe como reagiria. Deus sempre sabe, nossos mentores, nosso anjo da guarda, ele sempre sabe como você reagiria, mas você sabe? Às vezes você não sabe, às vezes a gente falha, né, nessas provas que a gente vai tendo na vida. A gente não precisa estar dentro da espiritualidade, de alguma religião, todas as pessoas elas vão evoluindo. O grande plano de Deus, que todos concordam, é a nossa evolução. Então não tem jeito. Então, como a gente está falando dos nossos ambientes, a gente traz esses ambientes. Se eu chegasse em casa pensando, matutando aquele situação difícil, eu atrapalharia alguém no trabalho, eu atrapalharia alguém em casa, nos nossos ambientes. Então, eu orei pelaquela pessoa e nada aconteceu. Então, para mim, foi uma vitória. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, então por isso que a gente tem que estar bem preparado. Então, o que eu faço muitas vezes? Eu uso esses tabletes, né? E
aqui, e passo na casa. Às vezes eu passo por volta da minha cabeça, deixo num potinho, como eu deixei aqui para vocês. A gente hoje, nós temos os cristais, eu tenho essa drusa aqui de ametista. As pedras, elas emitem também uma vibração e muitas vezes ajuda. Não quer dizer que você pode estar envolvido com isso, mas se a sua mente tiver em desequilíbrio, não ajuda muito. Mas ela vai transformando seu ambiente, ela está vibrando. É uma energia muito benéfica para a gente. Eu fiz um curso sobre as pedras e muito interessante. Então a gente vai aprender essa pedra é para isso, pedra para aquilo. Não é que ela vai resolver de definitivo, porque a nossa caminhada é sempre a nossa mente, né? Sempre, como dizem, tem um anjinho bom e um anjinho mau. Eu recebo muitos insights, intuições do meu anjo da guarda. Geralmente ele sempre fala por intuição. Raramente ele aparece. Raramente. E não precisa. Ele tem muito mais coisa para fazer. Então ele vai só ajustando. Pra vocês terem uma ideia, eu estava em meditação essa semana, que eu não estava me sentindo muito bem, e eu falei uma coisa, não era grave, mas era uma situação que poderia me tirar de um caminho. E ele falou, não é bem assim. E é só isso, gente, não é... os nossos mentores não ficam do nosso lado todo o tempo. Tem pessoas que são assim, mas a maioria eles vão dando pequenos ajustes e você vai fazer a sua parte. Você tem que se esforçar um pouco. Então a gente vai se esforçando, a gente vai melhorando. Então essas vibrações que a gente passa o dia, a gente tem que evitar descarregar nas pessoas que a gente ama. Porque é muito mais fácil a gente descarregar, às vezes, alguma raiva, algum sentimento das pessoas que a gente ama do que as pessoas que a gente não conhece. Vai ter pessoas que não têm muito freio, não. Então a gente tem que saber lidar com essas pessoas. Se nós somos uma grande família, principalmente dentro da espiritualidade, a gente aprende isso, dentro da religião, então a gente não tem que amaldiçoar as pessoas. E muito cuidado com a televisão. A gente vê hoje... Muitas pessoas falam que o mundo tem uma agenda, né? A gente vai olhando, vai observando os sinais, vai observando os locais. Quem mora em outros países vão dando notícias para mim e vão falando, aqui está acontecendo isso. Você vai observando como o fazendeiro, né, o agricultor, ele olha o tempo, ele sabe quando vai chover, ele sabe o tempo que é melhor plantar. Ele vai olhando os ventos, o próprio surfista, olha, hoje está tendo esse vento aqui, vai ter esse vento que vem dessa direção, o outro, então ele vai sabendo. Então são os sinais, a gente vai olhando os sinais, não é para ninguém ficar desesperado, falo muitas vezes bitolado, não é isso, mas a gente vai vendo os sinais. E no nosso comportamento a gente vai vendo grandes sinais, vai fazer, hoje eu não estou muito bem não. Então, meu amigo, se recolhe, ó, boquinha calada, né, que eu estou falando de uma forma brincando com vocês, a gente fica com a boca calada e fica em silêncio, Eu vou dar um exemplo para vocês, porque os ambientes, muitas vezes, ele está tão carregado que você precisa fazer uma defumação mais pesada. Então você compra as ervas, você pode ir na própria loja que eu falei, um produto religioso, e lá tem algumas ervas, você vai queimando, vai passando pela casa. Eu faço isso, procuro fazer isso toda semana e tem resultado. Eu aprendi com um professor de radiestesia que eu estou fazendo, como se fosse um dispositivo, né? Isso daqui, ele tem alguns elementos. Ele tem bombril, ele tem areia de praia, ele tem o calcário, que é o giz branco, e tem os outros elementos aqui. E eu fiz um teste, né? Eu também faço, eu tenho esse caderno aqui, ó, vou anotando as coisas, as minhas experiências, o que eu passei no astral. Às vezes eu questiono, falo assim, isso é da minha mente ou é do astral? A gente tem que se questionar, sempre a gente tem que se questionar. E aí, o que acontece? Eu tenho um canto na minha casa que eu vejo que tem muita fuligem. É como se alguém queimasse um papel e saísse aqueles pretinhos, né? Eu falo assim, estranho, né? Eu moro num prédio, né?
Assim, aqui a gente está vibrando bem, sempre está em oração, mas aquele canto ali, ele é diferente. E eu meço com o Dual Rode, que é um equipamento da radiestesia, e normal. Mas eu olho e sempre ali tem fuligem, eu não consigo ver. E aí eu coloquei, aprendi com o professor e coloquei é uma trouxinha, né? Tem o carvão, em pó, você vai fazendo, vou testar. Eu uso o pêndulo para ver se ele ainda está funcionando, que ele tem um tempo, e eu coloquei lá. E eu comecei a observar, e a fuligem foi embora, não apareceu mais. Depois de um tempo ele apareceu de novo, porque também tem um tempo. Eu ainda estou pesquisando sobre isso. A gente pode vibrar a nossa casa em oração, imaginando que está saindo aqui uma fumacinha branca, mas a sua mente que ela vai projetar isso. Você vai fazendo e vai orando. Tem água benta que você pode jogar na sua casa. Você toma cuidado para não jogar nos quadros que podem estragar, mas você vai jogando, porque a água benta ou a água ungida, depende, cada religião fala de uma forma, ela ali recebeu uma vibração muito forte. Quando um padre abençoa uma água, não é uma pessoa comum, é uma pessoa que escolheu um sacerdócio. O sacerdote pode até não estar tão bem, ou líder religioso, mas ele está sob uma influência positiva também. Então é importante também a gente fazer esses testes para a gente ver, acho que melhorou, e a gente se melhorar. Então o que acontece? Nós vamos trazendo essas energias para a nossa casa. Então a gente tem que tomar cuidado. Você não limpa a casa, uma casa bem organizada, uma casa bem limpa, ela vai te dar do seu visual, quando você olha, poxa, minha casa está bem arrumada. Uma casa bagunçada já cria uma desordem. Nós somos muito influenciados, foi igual eu falei, a televisão vai falando ali, você vai consumindo aquilo ali, é como um alimento. Tem muitos programas bons. No YouTube tem um canal de músicas angelicais que eu adoro. Acho que é Angelical Meditation. Se vocês quiserem, depois eu coloco aqui embaixo no vídeo. E eu coloco, vou fazendo as minhas coisas, vou estudando e vai vibrando ali a música, as letras das músicas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ela está te influenciando. Se a gente quer um ambiente bom, a gente precisa estar bem melhor, cuidar das pessoas que estão. Tem um dia que seu cônjuge está mais triste, ou você mesmo está mais triste, você vai se apoiando, seus filhos ou seus parentes que estão morando ali, seu irmão, né, seu primo, seu amigo, está dentro da sua casa. A gente vai observando isso e vai tentando falar assim, eu vou ficar de prontidão aqui, vou ficar alerta, né? Então, olha, as músicas eu falei, né? O homem imaturo, quando eu digo homem, é homem e mulher, tá, pessoal? O homem, quando ele tem a imaturidade, muitas vezes ele está trazendo um sofrimento para as pessoas, mas a gente tem que ter essa compreensão. Independe, a pessoa ela pode ser um juiz e ela é uma pessoa imatura emocionalmente. Então, por que a gente tem que buscar a nossa evolução? Porque a gente vai compreendendo melhor o mundo e a gente vai ajudando as pessoas que ainda não compreendem de determinadas coisas. Tem muitas pessoas que acham que chegaram a uma idade de 70 anos que elas sabem de tudo, mas não. Mas tem outros, a gente vê que tem outras pessoas mais idosas que elas são muito sábias. Então a idade, ela não te diz tanta coisa. Deveria, né? Porque nós temos os chakras, que são centros de força do nosso corpo. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando isso. E eu aprendi uma coisa com o Moisés Ezagui, que é muito interessante. O Moisés Ezagui, ele fez o SEC, eu já participei do SEC também, e ele, em uma das palestras dele, ele fala que nós somos crianças, a gente vai vivendo cada fase dentro daquele chakra, o chakra básico,
e vai subir chakra umbilical, chakra cardíaco, e a gente vai subindo conforme uma idade. O chakra que a gente está mais próximo da espiritualidade, eu estou falando de uma forma bem simples, para ficar bem simples de entender. O chakra coronário, ele fica aqui na nossa coroa, por isso que ele tem esse nome. Em sânscrito tem um outro nome, eu não lembro muito bem agora. Então a gente vai subindo para a gente ter essa conexão com esses seres superiores. Quem está dentro do chakra básico, que fica perto ali do nosso períneo, são questão de sobrevivência. Então a gente vai, conforme a gente vai envelhecendo, os chakras vão vibrando mais. Chakra cardíaco do coração, a pessoa ela tem um amor incondicional. Então a gente, na teosofia, pelos livros que eu já li, pelas palestras que eu já participei, o Geoffrey Hodgson, que foi um grande teosofista, tem grandes livros, ele fala que o mais seguro é você fazer sempre, se você for trabalhar os chakras, daqui para cima, os chakras superiores, né? O laríngeo, o frontal, para cima. Por que eu estou falando dessas questões de ambiente e isso tem uma relação? Porque se você está mal, você não vai vibrar bem, você não vai tratar as pessoas bem. Existe uma diferença e isso eu vejo muito. Eu trabalho com tecnologia da informação, muitas vezes a gente tem que ir em reuniões. Eu olho para algumas pessoas que às vezes elas têm que transmitir uma ideia, só que elas estão com raiva. Então, assim, a pessoa quando quer transmitir uma ideia, ela não quer ter firmeza, ela está com a firmeza, mas com raiva. São coisas diferentes. Você pode ser uma pessoa firme e não está com raiva. E aí o que acontece? Eu vejo que quando tem alguma pessoa que vai falar alguma coisa, ela está com raiva, que aquilo aconteceu, não sei o que lá, ela começa a vibrar bastante fuligem. E o que é isso? Ela acaba atraindo coisas ruins. Pode ser um período, mas ela está falando assim, ei gente, eu estou com raiva aqui, eu estou fazendo uma vibração, minha frequência ela está bem pesada, porque ela está dando aquele recado e isso está trazendo mal para ela. E outras pessoas que têm mais firmeza, elas têm certeza do que ela está falando, ela tem segurança do que ela está falando. Elas transmitem o recado, a coloração é totalmente diferente. Então você vê que aquela pessoa ela já está um vermelho, mas não é um vermelho de sexualidade, existem tonalidades diferentes. É um vermelho de poder, de decisão, de maturidade, de sabedoria no que ela está falando, de coragem, mas nunca de raiva. A raiva parte para essas cores. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que você está no trabalho, a pessoa está traindo aquilo. Então, as ideias que ela vai ter, pode ter grandes ideias e está criando uma própria barreira para ela mesma e andando de uma forma ruim, né? Trazendo umas vibrações ruins. Então, estou dando uma olhada aqui, né, que eu ia falar, os próprios animais podem receber influências de espíritos negativos, os obsessores. Se o seu animal está assim, traz calma. Às vezes eu vou gravar vídeo, os cachorros do prédio começam a latir alto pra caramba e eu me concentro e vou fazendo. Isso acontece. Então, às vezes aqui eu sinto que todos os cachorros do prédio começam a latir. E eu falo assim, pô, é estranho, né? Claro que o cachorro late, mas às vezes você sente que tem algo no ar. Então, se você tem um animalzinho, vai acalmando ele também. Isso é importante. Se ele não consegue atingir a gente, vai atingir quem está perto da gente, inclusive os nossos animais. Então, a gente tem que cuidar muito bem deles, né? E traz ele para você. Faz oração também para o seu animalzinho. Muitas pessoas, elas sentem medo. Muitas pessoas sentem um medo, só que o medo também, ele atrai coisas que não são boas pra gente. Então, às vezes a gente está em casa, a gente está vibrando aquele medo e a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes a gente acha que a pessoa, aquela pessoa é boazinha. Não, ela muitas vezes tem medo. Se você se sente assim, você busca uma terapia, busque fazer
terapias que vão te ajudar a ter coragem. Porque o medo não resolvido, ele leva à raiva. E a raiva sempre é a violência. Então, muitas vezes você vê um casal que uma pessoa ela é calma e uma pessoa é muito nervosa. E como né, uma pessoa calma se juntou com uma pessoa nervosa? É porque muitas vezes, não estou falando que é isso. Estudem também. Muitas vezes a pessoa precisa de alguém que defenda ela, porque ela é muito medrosa. Só que às vezes, o que acontece? Se ela passar do medo para a sabedoria, para a compreensão, né, para uma evolução, para ter experiências que te tornem uma pessoa melhor, o que ela vai buscar naquele vício daquilo? Não é uma virtude que a pessoa tem quando ela está com medo. Ela busca a pessoa que vai proteger ela fisicamente, muitas vezes, ou que vai bancar ela. A gente, quando faz isso, a gente pode correr um risco, porque você acaba apoiando aquele vício daquela pessoa de ser raivosa sempre. Porque para ele ou para ela, ele vai falar, poxa, aquela pessoa está me defendendo, então, olha, eu estou fazendo certo. Na verdade, não. Então, se alguém vai falar alguma coisa com você, observe. E eu já vi pessoas que tinham medo, eram pessoas medrosas, se relacionaram com pessoas muito violentas, e quando essa pessoa ia cometer algum ato de violência, verbal, às vezes físico, aquela pessoa ela gostava daquilo. Ela falou assim, aquela pessoa estava atraindo uma coisa bem negativa. Então, vou dar um exemplo aqui bem básico. Eu sempre observo as coisas em diversos âmbitos, né? Eu estava entrando no elevador com a minha irmã e tinha um casal e o cara tinha um cachorro. Aí a minha irmã perguntou, esse cachorro morde? Aí o cara ficou bravo pra caramba e tal. E eu olhei pra cara dele, fiquei olhando, não reagi de uma forma ruim, porque eu já sabia que ali ele não estava sozinho. E entrei. E eu expliquei pra ele. E ele mesmo assim, quando eu saí da porta do elevador, eu abri a porta. Porque o cachorro ele ficou um pouco desorientado. E eu não sei porquê, mas provavelmente tem um efeito dali, de um choque, né, de energia. Os nossos animais são bem sensíveis. E aí o que aconteceu? Ele ficou sem graça. E depois, como eu já falei em alguns vídeos, meu anjo da guarda faz eu encontrar essas pessoas sempre. Não era uma pessoa que mora no prédio, então, mas ele faz eu encontrar. Passou menos de um dia, ele fez eu encontrar a pessoa e a pessoa foi gentil comigo. Então a gentileza, gente, quebra tudo isso. Eu morei num apartamento durante 4 anos e eu tinha medo também. Por quê? Porque apareciam diversas formas, espectros, espíritos negativos, mas aparecia coisa boa também. E muitas vezes eu ia para casa, eu saía do meu trabalho e falei assim, nossa, lá que é o problema. E fazia defumação também, que ajuda, tudo eu fazia. Trabalhava na minha irmandade, mas era um processo que eu tinha que passar. O que aconteceu? Chegava em casa, era uma aventura, eu morava sozinho nesse apartamento. E tinha um morador que morava em cima, ele era o terror do prédio, né? Todo prédio a gente conhece que tem alguém, se não é uma exceção, se não tiver. Mas essa pessoa, o próprio sítio, falou, ele é terrível. Eu falei, tá bom. E ele, desde que eu fui morar lá, implicou com a obra, só que eu já sabia disso, que ele não estava sozinho. Então, eu tinha aplicado reiki num sábado e eu voltei e encontrei com ele. E a gente subiu o elevador junto. Eu mudei a posição. Ele me acordava de madrugada, ele pulava. Ele era um terror. Ele jogava sujeira na minha janela, que era de baixo, enfim. Isso já foi superado e eu aprendi, gente, muito. Teve uma época, eu pagava a Caixa Econômica, o empréstimo. E aí eu falei assim, ó, para os espíritos, para morar aqui, vocês vão ter que pagar meu empréstimo e meu condomínio, porque ninguém mora aqui de graça, não. Para você ver como eu já estava ficando bem chateado, estava até me desequilibrando. E eu falei assim, não, calma aí. E aí eu fui orando por ele, mas eu vou voltar à história do elevador. Eu encontrei com ele, tinha aplicado o reiki, que a gente tinha professora, tinha um espaço ali na Tijuca que a gente aplicava gratuitamente. E aí eu encostei nele, botei a mão
na nuca dele, bem específico ali. E aí coloquei a mão, ele tomou um trancão. Ele era um cara mais alto do que eu, ele tomou um tranco, ele morava no terceiro, eu morava no segundo. Ele queria sair já no segundo, ele ficou como um cordeiro na minha mão. Quer dizer que eu sou melhor do que ele? Não. Eu fiz o bem, e o bem, ele tem um impacto também. Você acha que as pessoas falam, o mal não descansa? Imagine para as pessoas que estão fazendo mal, para esses espíritos, vão falar assim, o bem também não descansa, o bem também é uma perturbação pro mal também, né? Se a gente for pensar assim. Não é só o mal que perturba todo dia, o bem perturba o mal também todo dia, só de ser uma pessoa boa, fazer coisas boas. Isso perturba bastante a gente. Então eu coloquei, ele ficou desorientado e eu virei para ele, cara, se eu andar aqui de cima. Depois disso, gente, nunca mais ele me incomodou em nada, em nada. O que eu descobri? Através de uma projeção astral, que ele estava sob uma má influência. O anjo da guarda dele, ele veio falar comigo. Pô, você está orando, você está ajudando ele, ajuda. Porque nem sempre o nosso anjo da guarda, ele consegue atuar na gente, porque a gente está muito fechado. E ele estava fechado. Eu falei, calma. E dentro do astral existia um outro espírito, que esse meu vizinho fez mal, que estava influenciando ele. E esse espírito me xingava muito, seu FDP, seu tá me fazendo mal. E tinha um outro espírito aí falando para ele, calma, cara, não faz isso e tal. E tinha um outro espírito que estava com um livro escrito em capa preta, e era um livro capa preta escrito em vermelho, o livro do bruxo. Então, ele mesmo estava sob influência e eu estava atrapalhando. Então, as orações, gente, funcionam muito, muito, muito. Eu aprendi muito. Nesses 4 anos que eu fiquei morando nesse apartamento, foi assim, pague para entrar e reze para sair, né? Mas eu aprendi e que eu tratava as coisas de outra forma. Muitas vezes, de noite, eu era atacado espiritualmente, apareciam espíritos querendo me fazer mal, e eu falava para o meu anjo da guarda, poxa, me ajuda, você não está vendo? Eu ficava chateado também. A única coisa que ele falava, gente, era assim, espera. E para vocês verem como as coisas estão ligadas. E eu fui para minha irmandade, fui fazer uma consulta com um médium que eu tinha muita afinidade, e o mestre dele falou para mim, porque eu queria saber porque estava acontecendo tudo aquilo, eu não tinha as respostas concretas, eu não tinha muita resposta, por causa disso, disso, disso. E muitas vezes é assim, a gente não tem as respostas, a gente tem sinais das respostas. E a gente tem que buscar. E aí ele falava, o médium falou para mim, que eu estava fazendo a consulta, ele falou, olha, espera. Eu falei assim, tá, pô. Falou a mesma coisa. E foi uma espera, foi um processo que passou. Eu saí muito bem disso tudo. Eu aprendi bastante com isso. Então, assim, eu perdi o medo, porque a gente estava falando de medo. Eu perdi o medo estava me levando a ter raiva da pessoa, muitas vezes. E depois eu compreendi isso. Isso é um processo, gente. Tá 100% a gente não tem medo? Sim, o medo muitas vezes a gente utiliza o medo para não fazer nenhuma besteira, né? Saltar de um penhasco, vou arriscar a vida. Isso, mas o medo que paralisa a gente vai fazendo enfrentamento aos poucos. Então isso me deu um grande aprendizado. Então isso tudo influencia a gente se tratando, procurando psicólogo muitas vezes. A gente antigamente tinha uma crítica, achava que quem procurar um médico, psicólogo ou psiquiatra é para maluco. Não é, gente. A gente tem que se melhorar. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, que as próprias pessoas, os pastores, os sacerdotes, eles podem estar sob uma má influência. Eu já passei por uma situação que eu olhava para o dirigente e ele tinha bolsões, sabe esses balões, as crianças pegam sabão, bola de sabão, e fica aquela coisa flutuando. E eu olhava para o dirigente e ele estava sob essas influências. E eu
E eu falava assim, gente, o que eu faço agora? Porque se a pessoa estiver sob má influência, a pessoa que mora com a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que saber lidar com essas situações. Não é bater de frente. Bater de frente é a pior coisa. Foi o que eu aprendi com aquele vizinho. Foi um mestre para mim. Eu olhei e eu fui observando e falei com quem eu tinha que falar. Falaram que provavelmente só eu estava vendo aquilo. Então eu anotei. Não me autorizaram a falar com aquela pessoa. Então eu aprendi. Tentaram ajudar, mas aquela pessoa, ela teve uma trajetória. Eu me dava muito bem com aquela pessoa. E aí ela teve uma trajetória. E a trajetória dela foi ao momento que ela teve que ser expulsa desse templo. Mas por quê? Por isso que a gente tem que tomar cuidado se nosso comportamento. Muitas vezes a gente mudou o nosso comportamento por algum motivo. A gente está chateado, deprimido, alguma coisa aconteceu, por isso que a conversa é a melhor coisa que tem. A gente precisa conversar para a gente liberar certas emoções, certos sentimentos que a gente está tendo que está fazendo mal. Muitas vezes a pessoa que está na nossa casa, ela está sob influência. Então a gente vai tratando o ambiente. Às vezes a pessoa não quer que defume a casa, mas a gente pode, projetar isso aqui. Isso aqui eu aprendi no SEC, com Moisés Zagui. E também nos templos também. A gente tinha que fazer a defumação dos templos. Então foi o que eu disse. A pessoa estava no templo e ela estava sob a influência. Então nem sempre são os locais, somos nós mesmos. Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro teve uma exposição do corpo. Então mostravam, a gente ia, mostravam as veias, mostravam fetos, os nervos, os olhos de gente que estava morta. Eles pegaram os órgãos e colocaram ali pra gente ver. E foi logo no início de namoro. Nossa, eu entrei naquilo, namoro com a minha esposa. Eu entrei naquilo, falei, como é que eu vou falar para ela que eu não estou passando bem aqui? Gente, eu não conseguia entrar numa sala sobre aquela influência. Então eu fiquei naquela, né? A gente está no início de namoro, a gente não quer mostrar, às vezes, determinadas falhas da gente. Isso é uma grande besteira. Então hoje ela sabe das coisas que eu passava e ela acabou indo trabalhar nesse templo comigo. Ela aprendeu muita coisa, eu aprendo com ela. Isso é uma boa. A gente, às vezes, o casal tem uma mesma religião, isso ajuda. Também se tiver religião diferente, também ajuda. Eu tenho minha religião, minha esposa tem uma outra religião, mas a gente tem uma religião maior, que é de amor, de compreensão, de busca de se melhorar. Nem sempre a gente concorda, como todo casal, mas sempre o respeito, pessoal. Então, o que acontece? A influência que a gente vai recebendo, a gente tem que observar em casa. Eu quase ia esquecer de falar. Eu tenho esse livro aqui, gente, esse livro aqui, eu tenho ele há muitos anos. Então, o Ramatiz, que é o Espírito, é uma obra psicografada por Hercílio Mas, ele que psicografava as obras do Ramatiz. E ele fala de como é que funcionam algumas magias. Então, eu vou dar uma lida aqui rápido para vocês verem como as ervas nos ajudam. A pergunta é a pergunta 13. A defumação e as ervas de efeitos psíquicos. Pergunta: a defumação feita pela queima de ervas odorantes afasta os maus fluidos ou trata-se apenas de crendice? Antigamente era crendice colocar prego enferrujada no vinho para reconstituir o sangue, mas hoje a farmacologia moderna prepara qualquer medicação contra a anemia, acrescentando-lhe citrato de ferro, ou seja, algo de prego enferrujado. No futuro, a botânica também demonstrará cientificamente que durante a queima de ervas odorantes desprendem-se energias ocultas, potencializadas no éter vegetal e que podem afastar os maus fluidos do ambiente onde atuam. Sem dúvida, seria absurdo alguém mobilizar fumaça de ervas para limpar paredes, abrir janelas ou descascar batatas. Mas não é insensato a fumaça afastar
dispersar fluidos nocivos, obediente à mesma lei de correspondência vibratória que permite o homem matéria acomodar-se numa cadeira material e o espírito desencarnado sentar-se ao corpo astral numa cadeira confeccionada de substância astralina. Porque muitas vezes a gente senta na mesma cadeira que a gente está sentado, às vezes um espírito senta, porque ele está usando o corpo astral. Então, se você queima essas ervas, ela está vibrando de uma forma diferente, ela tá, se você não é compatível, não está vibrando daquela mesma vibração ali, de paz, aquelas ervas, elas são odores, substâncias que vão vibrar melhor. Então, a pessoa é igual, você já ficou perto de um caminhão de lixo, aquele cheiro é tão horrível, para mim me incomoda bastante, que a gente é afastado. Um cheiro melhor, para quem está vibrando ruim, ele vai querer se afastar. Então, pessoal, eu acho que eu já falei tudo. Nós temos muito assunto, tem livros, como eu mostrei para vocês. Então, tem várias formas de você trazer uma boa vibração para sua casa. Toma cuidado, muitas vezes em casa é mais fácil, porque a gente tem menos vizinhos do lado. Mas muitas vezes tem pessoas que elas são usadas para baixar nossa frequência. E a gente tem que ter sabedoria para saber a hora. Quanto melhor ficar em silêncio, falar somente o necessário. Buscar sabedoria, conhecimento. Por isso que se fala tanto em evolução da consciência. Hoje a gente tem bastante coisa e você pode pegar. Escute e aprenda, tire suas próprias conclusões. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Foi um vídeo mais longo e se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo, vamos aprender juntos, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, que vocês tenham uma ótima semana.